Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 14 da nossa oficina tão querida, nosso momento de alegria. Oh, 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 alegria! Alegria! Oh, 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 alegria! Sai do chão, gente! Gente, sempre quis ter meu momento Ivete. Bom, mas voltando à nossa aula de hoje, queria lembrar os nossos alunos que estão aqui assistindo ao vídeo de falarem: oi, Vivi, tô aqui, presentes! E quando finalizar a aula, não vai embora, fica aqui comigo nos comentários pra gente tirar as dúvidas, bater um papo, combinado? E se você perdeu alguma das nossas aulas, lembrando que elas estão todas aqui no nosso canal, é só entrar e conferir. Antes de dar início ao conteúdo da nossa aula de número 14, nós vamos fazer aquela viagem no tempo e conferir o que vocês aprontaram com as atividades que eu pedi na aula passada. Lembrando que eu pedi para vocês contarem para mim uma história em 3 fotos. O início na primeira foto, o meio na segunda foto e o fim na terceira foto. Então, vamos ver o que vocês aprontaram. Segue comigo aqui no momento. Gente, quanta ideia legal, quantas fotos diferentes, criativas, quantas histórias vocês contaram. Tivemos personagens com problemas com o cabelo, com o pente, personagens que esqueceram algum objeto importante, foram ver na mochila, não estava lá e como resolveu? Resolveu ligando para alguém para trazer. Personagens distraídos, perderam a hora e chegaram atrasados. Tivemos um personagem sonhador, que sonhava em ser pintor, mas que não tinha muito apoio dos pais. Personagens que caíram no chão, numa casca de banana e se machucaram. Tivemos crianças que foram cortar a unha, cortaram o dedinho e ficaram tristes. Personagens gulosos que queriam biscoito só para si e não percebiam que quem queria pegar, na verdade, estava ajudando a abrir o pacote de biscoito. Personagem brincando com a irmãzinha, feliz, construindo uma torre, a irmãzinha vai lá e pá, joga tudo no chão. Personagem que acabou de ganhar um celular de presente, está se divertindo e pá, deixa cair no chão. Aquele personagem que tá feliz, brincando com o cachorro, não percebe que o cachorro tá comendo, e quando o cachorro está comendo, a gente deve mexer nele. E aí o que aconteceu? Ganhou uma mordida e ficou com muita dor. Personagem distraída, fazendo chapinha, esqueceu o dedo dentro da chapinha e queimou. Personagem feliz com seu pratinho de comida e quando vai colocar na boca, pá, cai no chão e fica arrasada, triste, sem a comida, com fome e ainda tendo que limpar tudo. Personagem feliz com a sua canetinha nova, escrevendo e pá, a caneta quebra no meio. Tivemos a história de pezinhos presos dentro de um sapato e que foi se desvencilhando do sapato, da meia e depois ficaram soltos e felizes. Uma personagem que começou muito empolgada, feliz, assistindo um programa, mas estava muito cansado, o programa não estava tão bom, foi ficando sonolenta até que apagou, dormiu no sofá. Personagem que recebeu um bolo, comeu, será que estava gostoso? Será que não tava? Será que comeu tudo? Personagem que recebeu um jogo, um desafio de montagem e ficou lá tentando. Era tão difícil que não aguentou, jogou tudo pra cima. Esse troço é muito difícil. Só nesse panorama geral que eu dei aqui deu pra perceber quantas ideias diferentes e criativas. Agora eu vou falar algumas coisinhas pra gente prestar atenção.
É claro que pode usar o objeto e o objeto estar na foto, estar presente na foto. Mas quando vocês usam só o objeto, eu deixo de ver vocês. E aqui o importante é ver as expressões de vocês, o corpo de vocês, o cenário figurino que vocês criaram para me ajudar a entender essa história que vocês estão querendo contar. Lembrando, não tem certo, não tem errado. Só tô pedindo para vocês atentarem a isso. E outra coisa é que se eu vejo só um objeto, eu não vejo o estado que aquele personagem tá e a mudança que ele passou. Aqui eu queria chamar a atenção para outro ponto, que é a questão do conflito. Em algumas histórias, o conflito ficou na última cena e eu fiquei sem saber como é que aquilo se resolveu ou em que estado aquele personagem terminou aquela história. Percebem? O personagem começa em um estado. Acontece alguma coisa no meio que transforma aquele estado. Ou ainda, o personagem está de um jeito, acontece alguma coisa que ele precisa resolver. Ou como se resolve aquela situação que aconteceu no meio. Em algumas histórias, o final era o acontecimento. Ou seja, o que a gente poderia chamar de um conflito. Eu vou dar um exemplo aqui, de início, meio e fim. A primeira foto, eu tô me arrumando. Tô amando meu look, tô muito feliz. Em que estado que eu tô? Tô muito feliz, tô adorando meu look, tô me sentindo linda para sair. No meio, eu estou saindo de casa e caio numa poça d'água. Ou caio no chão, rasga meu vestido que eu tô vestindo. O final, como é que isso se resolve? Em que estado eu fiquei? Fiquei arrasada? Provavelmente. Mas eu vou trocar minha roupa ou nem vou mais sair? Percebem que tem uma sequência, tem uma mudança de estado, tem alguma coisa que eu preciso resolver depois do que acontece? Em algumas cenas, acontecia assim, dando de exemplo essa história que eu acabei de contar pra vocês. O personagem se vestiu, tava lindo, se arrumou. A segunda foto, ele estava saindo de casa. E a terceira foto, ele caía na poça d'água. No momento que ele cai da poça d'água, o que acontece? Depois, como isso se resolve? Como aquele personagem ficou? Percebem a diferença? Isso é mais um pontinho pra gente prestar atenção. Arrasaram! Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a fala do ator, sobre a voz do ator em cena. É lógico que esse tema é muito extenso, envolve muitas coisas e tem muito que se falar sobre isso. Por isso, o ator tem que fazer muita aula de voz. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala da voz do ator é que ela precisa ser entendida por quem está ouvindo, por quem está assistindo o ator em cena, certo? Especialmente se a gente está num teatro que a última pessoa da plateia tem que ouvir da mesma forma que a primeira pessoa está ouvindo. A plateia precisa não só ouvir, como entender o que o ator está falando, porque senão ela perde o interesse, ela começa a ficar entediada. Não estou entendendo nada que esse cara está falando. Começa a ficar sem interesse e começa a ficar entediado. Percebem a importância de falar bem? E para falar bem, a gente precisa de bastante estudo e prática. Então, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui com vocês é sobre a dicção. Que é isso, Vivi? Dicção é o modo em que uma pessoa articula e pronuncia as palavras de uma língua. Quando a gente diz que a pessoa não tem uma boa dicção, é que a pessoa não está articulando bem as palavras. Nós temos as vogais e as consoantes. Articular essas palavrinhas, articular essas letrinhas é muito importante. Por exemplo, se eu começar a falar com vocês aqui, se eu praticamente mexer a minha boca, vocês vão ter uma certa dificuldade de entender direito o que eu tô falando, certo? Entenderam? O que eu quis dizer aqui? Que se eu não articulo bem as letras, as palavras, as sílabas, vocês vão ter dificuldade de me entender. Todo o nosso rosto tem uma musculatura em volta que precisa ser exercitada para a gente articular bem essas palavras. As vogais, por exemplo, elas precisam de espaço na nossa boca e ter essa imagem com a gente é importante. Já repararam? A, E, I, O, U. E essas vogais ajudam a gente a dar volume na voz. Quando eu me refiro a volume, eu estou me referindo a falar alto ou baixo. É importante a gente pensar que falar alto não é gritar. A nossa voz, ela tem que chegar lá na última pessoa da plateia, sem que para isso a gente grite e machuque as nossas cordas vocais. Existe uma técnica para isso, isso também está ligado à nossa respiração. Aliás, a respiração está ligada a praticamente tudo na nossa atuação.
Só respiração daria uma aula inteira. Vocês já repararam que muitas vezes a gente diz pro ator, calma, respira. O que significa isso? Porque ele tá falando tão rápido, blá, 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 sem respirar, e fica uma velocidade tão grande que a gente não consegue entender. E o que normalmente acontece é que a pessoa vai falando rápido, sem respirar, e chega no final da frase, acaba o ar, e a última palavra fica baixinho, que a gente costuma dizer que tá caindo no final da frase. Vocês percebem que se eu começo a falar com vocês sem respirar, meu ar vai acabando, chega no final da frase, vocês não vão entendendo o que eu falo. Percebem que o final da minha frase quase não deu pra vocês entenderem? Porque me faltou ar. A pontuação dá pra gente uma boa indicação onde a gente deve respirar. Nas vírgulas, nos pontos. E também a pontuação dá indicação pra gente da intenção. Se é uma afirmação, se é uma pergunta, se é uma ordem. Por exemplo, se a frase é me dá isso. Se ela tá, me dá isso, ponto, é uma afirmação. Então, uma possibilidade seria dizer, me dá isso. Se fosse uma interrogação, seria uma pergunta. Uma possibilidade seria, me dá isso? Ou, me dá isso. Agora, uma exclamação, por exemplo, poderia ser uma ordem. Me dá isso. Trazendo uma força, um imperativo. Vocês percebem como a pontuação dá indicação da intenção da frase? Muitas vezes o ator fala rápido ou pronuncia mal uma palavra porque ele não está pensando no que ele está falando. É bom a gente ter sempre em mente aquelas perguntinhas que a gente vem falando nas outras aulas, lembra? Quem eu sou, onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que esse personagem quer naquela cena, por que ele tá fazendo isso, quais as motivações dele, com quem que eu tô falando, como eu me sinto com relação a essa pessoa, tudo isso vai modificar a forma como eu falo. Dentro daquela cena proposta, as circunstâncias dadas também vão me fazer falar diferente, com delicadeza, brava, dependendo do que está sendo proposto na cena. Quando a gente está falando, a gente tem que pensar na imagem daquela palavra e nos seus significados. E quanto mais a gente entende o que a gente está falando, a gente fica mais apropriado daquele texto, trazendo mais pra gente. E assim, a fala do ator fica mais colorida, ela não fica monótona. Por exemplo, amanhã eu vou pra praia encontrar os meus amigos. Eles são muito divertidos. Eles me fazem rir tanto que chego em casa renovada. Agora vamos pensar no que isso tudo quer dizer, em cada palavra dessa, na imagem, nessa situação. E vamos imaginar essa situação? Eu acho que uma das possibilidades poderia ser essa aqui, ó. Amanhã eu vou à praia encontrar os meus amigos. Eles são tão divertidos. Eles me fazem rir tanto que eu chego em casa renovada. E aí? Percebem que tem um colorido? Que eu tô imaginando o que eu tô falando? A poesia, por exemplo, é um caminho muito legal pra gente aprofundar o significado, a imagem das palavras. Eu amo poesia. Ler texto também em voz alta é um ótimo exercício pra gente ir se escutando e falar melhor. Outro ponto pra gente pensar é o ritmo. Em que situações a gente precisa falar mais rápido, mais devagar? Normal? Mais rápido? Será que eu tô em perigo? Eu tô com uma urgência? Eu tô com pressa? E devagar? Talvez para ser melhor entendida, dependendo com quem eu estou falando, para ser compreendida. E se as pessoas em volta não podem ouvir o que eu tô falando, eu vou precisar sussurrar. Aí eu vou falar mais devagar, mais articulado e com mais ar, para que a última pessoa que está sentada lá na plateia me escute. Muitas coisas pra gente pensar, né, gente? Agora eu vou falar com vocês sobre a acentuação das palavras. O que eu quero dizer com isso? As palavras têm imagem, certo? E dependendo da palavra que a gente valoriza dentro da frase, a nossa frase ganha uma outra intenção. Eu vou dar um exemplo para vocês. A frase é: eu fiz um presente para você. Se eu valorizo a palavra eu, uma das possibilidades é a seguinte: eu fiz um presente para você. Percebem que quando eu valorizo eu tô querendo dizer que fui eu que fiz, não foi outra pessoa, fui eu. Agora, se nessa mesma frase eu valorizo a palavra fiz, uma das possibilidades é a seguinte: eu fiz um presente para você. A intenção mudou um pouquinho. Eu tô querendo dizer que eu fiz, eu não comprei, eu fiz um presente para você. Estão percebendo? Agora, se eu valorizo a palavra
um. Eu fiz um presente para você. Eu não fiz 2. Eu fiz um. Eu não fiz vários, eu fiz um único presente para você. Eu fiz um presente para você, um único presente para você. Eu não fiz vários, eu fiz aquele presente. Estão percebendo? Agora, se eu valorizo a palavra presente, uma das possibilidades da fala seria isso. Eu fiz um presente para você. Eu não fiz qualquer coisa. Eu não fiz um recorte. Eu fiz um presente para você. Algo muito bacana para você. Agora, se eu valorizo para você, uma das possibilidades seria essa aqui, ó. Eu fiz um presente para você. Percebem? Eu fiz um presente para você, não foi para outra pessoa, foi para você, porque você é importante para mim. Vocês conseguiram entender como, dependendo da palavra que eu valorizei, aquela mesma frase ganhou uma nova intenção? É isso que eu quero que vocês façam na nossa atividade de hoje. Vocês vão pegar essa frase, eu fiz um presente para você, vão escolher uma palavra que vocês vão valorizar e a intenção que vocês querem dar e vão criar uma cena para mim com início, meio e fim, com esta frase. Pode falar outras frases? Pode sim. Só é muito importante você pensar que esta frase, eu fiz um presente para você, é a coisa mais importante dessa cena. Combinado? Agora, antes de finalizar a aula, eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios que ajudam a gente a melhorar a nossa dicção, a nossa fala. O primeiro deles, ó, você pode pegar um lápis, uma caneta, serve também uma rolha e vai colocar aqui, ó, na ponta da boca. E você vai pegar um texto, vai ler um livro, vai pegar qualquer coisa escrita, uma revista, um jornal, e você vai ler em voz alta, mexendo o máximo possível dessa sua musculatura aqui. Entendeu? Vai mexer o máximo possível a sua musculatura aqui. Outra coisa bacana é a gente passar a língua por dentro da boca, ó. Soltando tudo. Mastigando a língua. Exercitando tudo. Outro exercício bacana é esse aqui, ó. Mandar beijo, ó, e riso. Vocês vão perceber até que vai dar até um cansaço aqui. Tudo isso vai estar trabalhando todos esses músculos aqui para ajudar você a falar melhor. Então, pessoal, lembrando que essa cena de vocês, o vídeo tem que ter no máximo 1 minuto e o prazo de entrega é segunda-feira até as 21 horas. Lembrando de gravar com o celular deitado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós queremos agradecer a PetroRio, a nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto lindo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e me aguardar nos comentários. Ah, também de dar um like e compartilhar com os amigos. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Oh, 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 alegria.